Olá, boa noite. Eu tô começando aqui mais uma live. Hoje eu vou contar com a participação de um grande autor, um autor que eu admiro bastante. É o James Missé. Ele fez, dentre muitos trabalhos, um que especialmente eu sou muito fã e que eu uso bastante no meu dia a dia, na minha rotina como psicóloga. Vira e mexe, eu acabo usando esse material de apoio para trabalhar os sentimentos com as crianças. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse convite para o autor dessa coleção e ele aceitou começar me apresentando. Eu sou Milena, eu sou psicóloga, então como eu falei para vocês, trabalho também com crianças, né? Uso muito esses livros para me ajudar com os sentimentos infantis. Sou também educadora parental, para auxiliar na educação infantil. Olá! Tudo bem, Tudo bem, gente? doutora? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Ai, que prazer, que honra, viu? Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu quero te A, agradecer muito. a honra é toda minha. Eu só vou, enquanto você fala, eu só vou convidar uma turma aqui, vou passar para o meu grupo, tá? Muito legal, tá bom. Também um canal no YouTube e um blog onde eu sempre abordo questões sobre educação infantil. Tenho 2 filhos, então sou mãe de 2 pequenos. Um deles numa idade de 8 anos, que está numa fase onde gostar da leitura está sendo um desafio especial. Então acho que vai ser legal a gente falar com um autor sobre isso também, sobre como incentivar os nossos filhos a lerem. Vou convidar agora o James para falar um pouco sobre ele, para ele se apresentar aqui para a gente e eu conhecer mais. Sabe o que essa live representa para mim? Mais do que eu ir numa tarde de autógrafos, que infelizmente agora com essa quarentena está difícil, mais do que eu ir lá e falar, James, por favor, autografa esses livros. É essa honra, esse prazer desse bate-papo que a gente vai ter agora aqui. Eu estou muito feliz, viu? De coração. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu admiro muito seu trabalho. Sou muito fã do Ednelson. Eu adoro o Ednelson. É apaixonante. Eu até queria te perguntar sobre ele. Como é que foi que ele surgiu? Porque eu vi que não tem só nessa coleção o Ednelson, né? O Ednelson está presente em vários outros livros seus. Eu estava dando uma olhada, uma pesquisada. Você tem, até ia te perguntar sobre outros temas que você aborda também para crianças. E queria saber dos mais diversos. Eu vi sobre o Rick, que você já escreveu sobre as diferenças, que eu também acho um tema para falar com educação infantil muito importante. Mas eu vi que com o Ednelson você também tem outros livros escritos e você tem outros temas também abordados, né? Sim, é verdade. A minha história surgiu assim. Eu trabalhava na Bolsa de Valores, trabalhei muito tempo na Bolsa, desde garoto, e depois passei a operar no mercado de ações. Eu queria fazer da minha vida uma coisa diferente. Eu acho que a gente conhece muito pouco sobre a história dos nossos bisavós. A maioria das pessoas não lembra nem o nome de um bisavô. E isso talvez pelo fato dessas pessoas talvez não terem deixado um legado na história da família e dos amigos e de tantas pessoas. Então eu falei assim, é uma realidade que todos nós vamos partir um dia. Você como psicóloga sabe muito bem disso, é importante lidar com a morte e não ficar imaginando só que a morte é uma coisa distante, né? Quando a gente lida com a morte, a gente fica mais responsável para lidar com a vida. Eu queria gastar os meus dias de uma forma diferente. E eu comecei a pensar em algumas coisas e foi assim, por um acaso mesmo, de começar a trabalhar com livros infantis. Eu venho de uma família protestante, né? Hoje em dia, se você fala que é protestante, o pessoal fica segurando a carteira, eles ficam com medo. Poxa, vão pedir dinheiro. Mas, na minha época, ser protestante, a gente trazia dois legados muito importantes para
para a sociedade. Música e leitura. Os bons pastores protestantes, ele tinha uma discografia maravilhosa e tinha uma biblioteca maravilhosa. Meu pai foi um pastor protestante, eu herdei a música, eu sempre gostei de tocar. Aí o filho do Pedro Bandeira falou, acho que você poderia fazer um trabalho diferenciado nas escolas, levando os livros do Pedro Bandeira. Então eu levava com música, com contação de histórias e essa editora do Pedro, porque ele vendia e vende muito livros com a Moderna, com a Ática, com as grandes editoras. Ele colocava pseudônimo, por exemplo, José da Silva, mas era uma história do Pedro Bandeira porque ele não poderia colocar Pedro Bandeira. Então era um trabalho assim meio de Robin Hood que eu fazia, ia para as escolas e esse contato com as crianças, com a música, com tudo, me dominou, me encantou assim. E eu escrevi meu primeiro livro chamado Bolinhas de Sabão. Depois veio 4 livros que aí já vem a história do Ed. Ai, que eu sou fã dele. É bonitinho demais. Um dos primeiros que eu escrevi era uma coleção chamada Cenas da Infância. Um dos primeiros livros foi esse aqui, O Terceiro Ouvido, que é a história do Ed. E ele acha que o pai dele não escuta direito, né? Então ele falou, pô, se meu pai tivesse um terceiro ouvido para me ouvir, talvez seria... E a ilustração é bem legal, porque o pai está sempre oculto. O pai não é íntegro, né? E as nossas crianças, não importa se o pai é preto, é branco, é rico, é pobre, ele quer o pai inteiro com ele. Quando brinca, senta para brincar, não dá para ficar respondendo mensagem do Insta ou do Facebook. Então ele quer... Então aqui as ilustrações sempre aqui, o pai sempre muito oculto, né? Até que o pai resolve ouvir com o terceiro ouvido. Ele pergunta para o pai se o pai vai sair de novo. Aí o pai fala, opa! Aí a última cena do livro, que é bem legal, o pai inteiro, ele é íntegro agora com a criança, e ele imaginando o ouvido lá do coração. Terceiro, que lindo. Esse foi o primeiro. Então, eu lancei os 4 livros dessa série, de uma série chamada Cenas da Infância. O rapaz que ilustrou o Ed é um artista chamado Marcelo Garcia. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na Bienal do Livro, e eu tinha o sonho de escrever tal. Eu tinha o livro Bolinha de Sabão, que eu tinha lançado, mas eu tinha um sonho também de ter um personagem. E ele me deixou um cartãozinho com... Eu tenho até tatuado aqui no meu braço, que, com a carinha do Ed, né? Uhum. O cartãozinho dele era exatamente essa carinha. Aí eu me apaixonei, assim. E depois eu comprei o personagem dele, porque ele tinha os direitos, né? E eu queria que o Ed fosse um grande companheiro para mim, que me lembrasse. Então o Ed é um menino diferente, que imagina o terceiro ouvido, que pensa assim, coisas para fazer antes de crescer. A gente pode fazer tanta... Aí eu vi também tanta coisa bacana. Insta. Para fazer antes de crescer. O Ed também é o menino que devorava livros. Também vi. Tem vários livros com o Ed. E uma surpresa aí, poucas pessoas sabem, acho que ninguém sabe disso ainda, a não ser minha família e a minha equipe que a gente trabalha juntos. A gente vai ter um personagem do Ed agora nos próximos 30, 60 dias. Que legal! Muito parecido com... É a mesma equipe que trabalha com os personagens da Turma da Mônica. É uma fantasia muito bonita. Chega a ser parecida assim, com as fantasias da Disney. E o Ed vai aparecer em vários eventos, bienais. Vão personificar o Ed agora. Personificar, isso mesmo. Que legal, que legal. Quem te ensinou a gostar de música é uma boa pergunta. Ou quem te ensinou a gostar de tocar piano? Se você vê alguém muito ruim tocando piano, uma coisa sofrível, você não vai gostar de piano. Mas se você vê alguém tocando piano, nossa, o meu pai e o meu avô tocam piano para mim, eu cresci numa família de música, adoro. Então, quem te ensinou a gostar de ler também é uma coisa importante. Eu já imaginei o Ed ganhando vida num canal educativo, entendeu? Legal, é uma boa ele ideia. É sensacional, entendeu?
Mas eu imagino, por exemplo, essa coleção, que é uma coleção de muito sucesso, tal, uma coleção recente, mas que tem feito um sucesso muito grande. Apesar de não ilustrar, eu cheguei para a equipe e falei assim, olha, tem que ser assim, ó, o Ed aqui, só vai mudar o rostinho dele, triste, feliz e tal, blá, blá, blá. Então eu já tinha essa coisa do marqueteiro na minha cabeça. A capa tem que ser assim. Então o livro infantil tem que ser saboroso. No Menino que Devorava Livros, ele vai explicar o que é devorar um livro e ele vai falar também que tem livro que tem gosto ruim. E ele fala assim, esses livros, é bom que você fique longe deles como uma comida ruim. Mas tem livro que é saboroso, como raspar um fundinho de panela, que mostrar o livro de maneira saborosa, e eu fazia isso com contação de histórias, com música. Era um pocket show nas escolas. Então, isso acabou fazendo muito sucesso. Ah, que bacana, que legal. Mas eu diria que a coleção Sentimentos e Emoções são 4 temas, mas de uma vida toda. Não foi fácil escrever a coleção Sentimentos e Emoções, porque as pessoas mais sensíveis vão perceber que cada frase... Então, o livro do medo começa assim, todo mundo tem medo. Sim. Mesmo que seja um grande segredo, né? E ele é um ensinamento, aquele livro. Ele é um ensinamento. Eu uso ele para trabalhar realmente numa roda de crianças em escola, entendeu? Já usei mais de uma vez como um ensinamento mesmo, uma aula sobre o medo. Porque daí dali, das frases ilustradas do livro, você pega todo o gancho para abrir aquela conversa para as crianças. Ele é, de verdade, um verdadeiro ensinamento, porque vários livros infantis, eles vão abordar o medo em algum aspecto. E esse, ele aborda o medo como um todo. Todo mundo sente, e o que eu posso fazer com esse medo? Como é que eu posso lidar com esse medo? Quando eu peço ajuda por esse medo? Então, eu acho que ele é completo nesse sentido, quando você mostra para a criança que sim, faz parte, é um sentimento, e como que eu posso fazer quando eu sinto ele, sabe? Eu acho ele um ensinamento mesmo infantil. Nós estamos falando do medo, né? Ter que escrever a respeito do medo. Eu tenho uma coisa que eu faço muito, que eu aprendi com o Rubem Alves. Eu tenho no meu computador, das minhas coisas, são 2 arquivos. Acho bom e acho ruim. Tudo que eu acho bom, poesias e coisas lindas, tal, para que eu acho ideias, eu vou jogando nesse arquivo, eu acho bom, e vou trabalhando com temas. E coisas que eu acho ruim também, eu vou colocando lá. Porque senão eu me perco, senão você esquece, senão se perde no tempo, isso tudo. E o medo foi assim um trabalho de... O medo pode salvar vidas, o medo é importantíssimo, mas tem um medo ameaçador que mora dentro de mim. Coleção Sentimentos e Emoções, o medo, triste. Eu falo lá nesse livro Triste, né? Ele tem um... Uhum. Ele pratica uma coisa, Milena, que os meus personagens fazem muito, né? É uma coisa chamada solilóquio, falar sozinho. Na infância, falar sozinho é uma coisa muito saudável. E muito comum. Então, muito comum. Então ele fica assim, o que me deixa triste? Quando eu fico sozinho. Aí ele pensa, é o pior castigo. Quando perco alguém. Na vida temos cores alegres e tristes. Então, ele ia respondendo de uma maneira mais filosófica quando me sinto triste. E é legal, porque profissionais como você, as psicólogas, na cidade do Rio de Janeiro, na última Bienal, eu acho que nós vendemos mais de 500 coleções dos Sentimentos e Emoções só para psicólogos. É porque, tem uma carência, né? Eu costumo dizer que o livro, para você trabalhar com a criança, ele é uma porta de entrada do cérebro, assim, que você consegue tirar coisas de lá porque a criança se identifica. Rola essa identificação. E quando eu me identifico, eu consigo me abrir mais. Então, o livro, normalmente, ele é uma porta de entrada fantástica para você puxar um gancho de qualquer assunto. E aí, esses aqui, particularmente, sem querer puxar saco, eu acho que eles estão muito completos, entendeu? Porque ele fala sobre
a necessidade de sentirmos, porque todo mundo sente, e realmente esse daqui é o que eu costumo dizer para os pais, é o pacote de sentimento basal do ser humano. Todo mundo vai sentir isso aqui e tudo bem, né? E aí você consegue ter todo o leque para a criança se identificar e uma porta de abertura para ela conseguir trazer para você o que está lá dentro. Você acessar a criança, incrível, fantástico. E esse acesso é legal porque ele pega o todo. Então, em algum momento a criança se identifica. No do medo, por exemplo, quando ela fala lá que pode não ser real, mas na minha cabeça é. Então, ela vai, ela tá sentindo. Não adianta você falar para lá, mas monstro não existe. Mas eu tô sentindo. Então, vamos lidar com o sentimento, né? Uma história, o livro do Raiva, por exemplo, eu faço uma dedicatória à minha filha Maria Luísa, que hoje tem 10 anos, mas na época ela era bem pequenininha, ela adorava música. música. De vocês cantando, uma gracinha ela é sensacional. Eu e a mamãe falamos para ela assim, você é uma menina muito brava. Aí ela falou assim, eu não sou brava, eu estou brava. Legal. Aí, pá, eu já fui no arquivo, acho bom e deixei lá, acho bom. Não rotule, não rotule, não rotule. E que ensinamento ela deu para vocês? Porque realmente é que a gente fala dos rótulos, não rotule, né? Não ingesse a criança naquela situação. Tem um texto sagrado do Jesus, que quando o primo dele vai batizar ele, o João Batista, o João Batista fala uma coisa lindíssima, né? Fala assim, eu não sou digno de amarrar o seu cadarço, porque eu preciso ser batizado. Mas ele batiza o Jesus, e o Jesus escuta uma voz do céu, do Pai, falando com ele assim, você é um filho amado. Esse texto sagrado me inspirou também para a questão da raiva, porque nós somos um monte de coisa. Tem pessoas, o fulano é doente, é rico, é pobre, é não sei o quê, mas essas coisas não nos definem. Não, realmente. Eu posso ser alguma coisa, estar com alguma coisa, mas o que me define é que eu sou alguém especial. E essa foi a ideia do livro da raiva. Tipo assim, o que eu sou? Alguém muito especial. Agora, a raiva é importante. Às vezes, botar essas coisas para fora, né, é muito importante. Eu acho, Milena, e as suas colegas aí, a turma toda de psicologia, eu estou lendo um livro lá do Yuval Harari, que é um judeu, escreveu 21 histórias para o século XXI. Ele vai dizer que muitas profissões vão deixar de existir. Direito, por exemplo, advogados. A gente vai ter um número muito pequeno de advogados. Porque os algoritmos e a inteligência artificial vão tomar conta. Por quê? O cara bateu a moto atrás de um carro. Aí é só ver o que o juiz deu como jurisprudência do caso anterior e vai seguir a mesma coisa. Os algoritmos vão dizer, a decisão já é essa, não precisa de um advogado para fazer a defesa. Mas o Yuval Harari vai falar assim, algumas questões, os profissionais vão ser mais do que nunca requisitados, e a psicologia é uma delas. Por quê? A gente continua sendo o mesmo ser humano, e a gente ainda não sabe trabalhar muito bem com as nossas emoções e com tantas coisas que você, como profissional, pode falar melhor do que eu, né? Sim, sim. E eu comemoro muito que algumas escolas, especialmente que eu trabalho, agora estão nesse movimento, e eu acho que vai entrar, se já não entrou, mas para mim era 2021 como obrigatório no currículo escolar mesmo, trabalhar a inteligência emocional já dentro das escolas, porque a gente precisa saber nomear as emoções e lidar com elas, e pouco se falou por muitos anos, né? A minha geração não falou de sentimentos dentro de sala de aula nunca. A gente vê as consequências acontecendo, transtornos de ansiedade, estresse, depressão, diversas, como é que fala, tipo de transtornos diferentes, de compulsão alimentar, de toque, de uma série de coisas que a gente sabe que tudo isso foi tendo ganchos lá naquela infância, onde a gente já não foi
cuidando desses sentimentos, nem reconhecendo sequer. E isso aqui, ele faz parte de um processo que eu acredito que cada vez mais está sendo abordado com as crianças e totalmente necessário. E graças a Deus que está acontecendo esse movimento, porque eu acredito que essa geração não vai ter tanta dificuldade em lidar com as emoções quanto a minha. Tem um fã lá no Rio de Janeiro, e eu falo que é o meu fã número 1, que é o João. Ele é um menino autista e ele adora os livros da coleção Sentimentos e Emoções. E a mamãe do João disse que ele tem muita dificuldade de reconhecer e de manifestar os sentimentos. Às vezes até um sentimento de dor, ele está com dor, mas a expressão facial do João não mostra que ele está com dor. No autismo a gente tem isso também. Aí os sentimentos triste, alegre, raiva, isso tem ajudado e eles trabalham essa coisa dos sentimentos. Então eu acho que essa é uma profissão que vai ter vida longa e ainda bem, porque vai ajudar a gente a cuidar da nossa cabecinha, cuidar do nosso interior. Isso. Eu acho legal a gente começar a fazer isso muito cedo, sabe? Porque eu que trabalho com educação infantil, governos anteriores e mesmo agora, governos se preocuparam muito em construir faculdades, né, o vestibular, e tudo isso é importante, mas esqueceram muito da base. Aí nós temos hoje escolas que o menino está no 3º ano, ele não sabe ler. Eu acho que trabalhar a cabecinha, as emoções bem cedo vai ajudar e muito as nossas crianças. O que você faz para incentivar essas crianças à leitura, deixar de dica? Eu fui uma vez fazer um pop show no interior, em Campinas. A minha contação de histórias, contando história, eu tenho uma mala que eu vou tirando coisas da minha infância, contando a história. Aí um pai perguntou depois, como é que eu faço para o meu filho gostar de ler? Aí eu falei assim, tem 3 maneiras de você fazer o seu filho gostar de ler. Primeiro é o exemplo, a segunda é o exemplo, o terceiro é o exemplo. Aí a doutora me pegou depois e falou assim, caramba, James, eu estou estudando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, aí vem você dizer que exemplo, 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 você me quebrou, assim, brincando, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Alguém gostar de ler, você tem que ter. Quem te ensinou a gostar de piano? Quer dizer, pais leitores vão ter filhos que são... Agora, tem casos especiais, porém, existem algumas coisas que vão ajudar muito. Nós temos um instrumento, assim, um passaporte da leitura. Incrível! A leitura é como se fosse um passaporte. A minha ideia, eu acabei criando esse produto porque a leitura é uma viagem. Viagem, não sei o quê, passaporte. A leitura, as crianças vão marcando os livros, tem dicas de leitura. Então, é uma coisa legal. Dá para pegar os autógrafos dos autores. É muito fantástico. Então, eu estou trazendo para o Brasil, eu fiz uma adaptação, uma negociação com uma editora inglesa, e eu trouxe para o Brasil 5 livros. É muito legal para os psicólogos, porque são contos de fadas às avessas. É Branca de Neve e os 7 Robôs. É uma história maluca, diferente. É legal para as crianças, porque vocês, profissionais de psicologia, às vezes vão desafiar o papai e a mamãe a trocarem de papel. Ou o filhinho e a mamãe. Então, para ele se colocar no lugar da mãe e a mãe se colocar no lugar dele, né? Coisa ao contrário é legal para você. Aí o menino que é o pai vai dar uma ordem pro filho. Desenvolver até a empatia, né? Trabalhar outras questões. A ordem que você deu não é legal. Que conto de fadas às avessas é muito legal. Vai vir os 3 últimos livros e um deles é uma Chapeuzinho completamente raivosa, né? Não é o lobo que é mau, né? O lobo vai até se defender, dizer que ele não tem culpa de gostar de presunto, né? É porque eu como porquinho que vocês vão me chamar de lobo mau. Legal que ele vai se defender nessa história toda. Mas eu acho que o passaporte da leitura, livros de interesses, começando cedo, livro de banho, livro de pano. Felizmente, a gente tem muito isso, a gente vê isso daí em bienais, em feiras de livros. A mãe compra uma coleção para o menino e fala assim, não, esse daqui
eu vou guardar, vai ficar no guarda-roupa guardado, porque senão você vai estragar. Não é legal isso. Tem que deixar teu contato, né? Deixa teu contato, né? Eu faço palestras para professores também. Nós fomos fazer uma palestra aqui em Salto de Itu, acho que tinha uns 700 professores. Tava o Chalita, o Cortella, bastante gente. Eu defendi um tema que é as coisas mais importantes da vida eu aprendi no Jardim da Infância. Que é isso que os educadores querem, sabe? Pô, isso é de verdade, né? Não adianta escrever um monte de coisa que você vai guardar numa estante e não vai usar, não vai fazer. Então, o Rubem Alves dizia que a verdadeira educação a gente nunca esquece. Eu fiz com o Pedro na infância dele é colocar os instrumentos. Então tinha piano aqui em casa, violão, eu botava guitarra no quarto dele, Gabi, minha filha, toca bateria. Eu acho que os livros também, colocar livros de fácil acesso. A gente, nessas feiras que os meninos promovem, você compra livro de R$5, você compra livro de é muito legal. Eu adoro essas muito feiras. baratinho. Uma coisa que eu ia falar também sobre essa coisa do incentivo, uma coisa que a gente faz muito aqui é assim, antes de dormir tem a hora da leitura. Então, toda noite eu lia, né, um livro para eles, para a gente dormir. E de uns tempos para cá, eu falo para ele, deixa eu ver que livro que eu quero que você leia para mim. E aí eu vou lá, eu escolho um e aí eu falo esse daqui. Se o livro é grande, o que a gente faz é ler 2 páginas e aí no dia seguinte continua, mas se é um livrinho pequeno, ele lê inteiro. Só que agora eu inverti. Quem lê para mim é ele. E aí ele lê o livro e eu faço justamente o que eu aprendi com uma professora de português de uma das escolas que eu atendo. Ela desperta a curiosidade na criança. Ela desperta aquela coisa da criança querer saber o que vai acontecer. E ela falava assim, às vezes eu sei que a história é densa, é cansativa, é maçante, tem palavras difíceis, mas eu faço aquela criança querer ler, tipo, eu vendo peixe, entendeu? Então, às vezes ele tá lendo, eu falo, meu Deus, você jura que você vai parar agora? Eu tô curiosa para saber o que vai acontecer, sabe? Assim, para tentar estimular essa coisa de, então tá, vamos ler mais uma, vamos ler até o final. Em cima do que você falou, tem um ditado grego que diz o seguinte, você pode levar o cavalo para beber água, mas você não pode forçar o cavalo a beber água porque ele é muito forte. Quando ele não quer beber água, não tem jeito. Mas descobriram uma maneira do cavalo beber água. É você colocar uma pedra de sal na boca dele. Ele vai ficar com sede. Então, quando você fala lá para o seu filho, agora eu estou curiosa para saber esse final. Você está colocando sal. Você cutuca. Que legal. Então isso é muito você bom. cutuca, exatamente. E isso tem funcionado bastante, porque às vezes a gente tem um combinado, sei lá, esse aqui é grande, então vai ser 4 páginas. E aí eu acabo estimulando e aí sai mais uma, sabe assim? Porque a gente quer saber o que vai acontecer e no dia seguinte vamos continuar. Vocês acham esses seus livros, o site, qual que é, para já deixar para as pessoas que estão perguntando aqui. Olha, Milena, você sabe que eu já vendi mais de 1 milhão de livros, mas eu nunca tive uma grande editora por trás. Pelo contrário, eu comecei a nossa editora, que é a Pé da Letra. Hoje é uma editora de porte médio, mas eu fui o precursor dela. Hoje a família vai tocando e tal. Vendi assim, sempre indo para as escolas, autografando, nas bienais e tal. A Gabi, ela começou a cuidar do site da editora, porque eu tinha um site pago, mas eu não colocava no ar. Eu falei, filha, quer ser minha sócia? Você vai tocar o site. Ela falou, pai, legal. Eu falei, sabe o que o seu pai fez até agora para a gente chegar até aqui? Eu coloquei amor em cada autógrafo. Tem pessoas e pessoas e pessoas, mas cada autógrafo, isso faz toda a diferença. Aí eu falei assim, Gabi, se você fizer isso com cada livro que você vai mandar, eu até falei para ela, e ela assistiu o filme O Estagiário, dá uma grande lição para todos nós. E a Gabi, ela trabalha com os meus livros assim com muito amor. Ela manda cartinha, ela manda marcador de páginas, ela manda passaporte da leitura. E o site dela é www.editorapedaletra.com.br. Você consegue comprar todos os livros lá, só que ela manda o livro
com muito carinho. Até cheirinho tem o livro, então eu recomendaria aí. Vende na Amazon, vende em tudo quanto é lugar aí, mas a Gabi trabalha com muito carinho assim, os livros. Entendi, que legal. Você, de repente, pode ser o CEO da Amazon, você pode ser o executivo do ano, mas se você não é o cara dentro da sua casa, eu acho que não vale a pena. Acho que todo sucesso fora do lar e o fracasso dentro não vale a pena. Eu digo isso porque eu acho que a gente tem que priorizar a família. Você sabe, Milena, que eu marco na minha agenda algumas coisas com a família, né? A gente tem que priorizar, porque senão você arruma outra coisa para fazer. Às vezes, alguém chega e fala assim, nossa, você é um cara de sorte, que família bonita. E a Silvinha, minha esposa, olha para mim e fala assim, meu bem, eles não sabem quantas noites mal dormidas, quanto investimento, quanto não é sorte, é investimento, né? É trabalhar, é conversar, né? A palestra lá sobre as coisas mais importantes que eu aprendi no Jardim da Infância, no final da palestra eu falo para os professores, olha, o feijão que você plantou num copinho de plástico, o hamster, o gato, o cachorro, eles morrem. E nós também morremos. Né? Então, aí a gente vem com decalques musicais. Nesse caso aí, o decalque é todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Aí faz a música e no final a gente fala um pouquinho sobre o tempo. Né? Acabando a palestra, a gente fala um pouquinho sobre o tempo, o quanto você tem se utilizado desse tempo de qualidade. E teve uma apresentação que eu terminei que foi muito legal. Eu contei a história de uma professora que ela era maravilhosa. Toda a escola gostava dessa professora. E ela se aposentou. E chegou uma professora jovem. E as amigas na sala dos professores falaram assim, olha, vai ser muito difícil você conseguir controlar a turma, porque eles amavam a professora anterior. Aí a menina jovem falava assim, mas eu vou conseguir, porque eu tenho uma mala. Você tem uma mala? É. Aí o tempo foi passando, chegou no final do ano, aquela jovem professora tinha conquistado todo mundo. As professoras foram lá, mas não é que você conseguiu? Eles estão te amando como amavam a professora anterior. Agora a gente quer saber o segredo da mala. Afinal, o que tem nessa mala? Aí quando eu estava fazendo a apresentação, eu peguei uma mala e quando eu abro a mala para os professores, e a professora lá também abriu, não tem nada na mala. E ela fala uma frase do Exupéry dizendo que o essencial é invisível aos olhos. Quer dizer, as coisas mais importantes estão dentro de cada um, né? Que profissionais como vocês vão nos ajudar a lidar com tudo isso, né? E você cantando com a sua filha, aquela música que as melhores coisas da vida não custa nada, né? É da sua autoria? Não. Porque vocês fizeram 2 modelos de gravação, por isso que eu cheguei a pensar que Me dá um segundo, só um segundo. Dito isso, pessoal, eu quero agradecer aí a participação e a atenção de todo mundo. E eu quero avisar que eu deixei um link na minha bio sobre um dos livros dele, sobre esse livro aqui do Medo, onde eu abordei mais assuntos sobre isso. E também amanhã eu vou liberar um sobre o da raiva, como a gente ajuda as crianças a lidar com a raiva. Ai, demais! Deixa eu pegar aqui. Então, o Jeremy Beth falava o seguinte, que ele estava conversando com o Engraxate, ele falou para o Engraxate, o dinheiro não traz felicidade. Aí o Engraxate falou assim, eu não vejo a hora de poder dizer isso. Essa música é música em família. Você procurar lá música em família, eles têm uns projetos para a escola também, né? Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça. Acho que é essa daí, né? Não custa nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim.
a minha casa. Aí vai falar coisas boas, né? Um bom amigo, não custa nada. Eu faço a Um Maria abraço Luísa. seu. Agora eu fiz uma música com a Maria Luísa, que é A Vida Boa. Essa daqui, ó. Inclusive, o meu último trabalho autoral é um livro CD de cantigas de roda. Aí tem essa música que eu fiz com a Maria também, e tem várias músicas de cantigas de roda. E eu fiz essa aqui com a Maria, que é Que vida boa, que boa vida. A vida é boa, viva a vida. Um carinho do papai, um beijinho da mamãe, um abraço de um amigo, um sorriso de um irmão. Acorde que lá vem o sol, dorme que lá vem a chuva. Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Que vida boa, que boa vida. Nossa, eu tô me sentindo no camarote. Pois é, surpresa. Muito, 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 muito obrigada. Nossa, eu tô Helena, me sentindo honrada. Eu tô me sentindo honrada. Eu já tô falando muito obrigada porque nós estamos a 1 minuto e 46 de cair. Olha só, Mas eu quero... amei, foi um presente. Eu quero na sua pessoa agradecer todas as profissionais da área de psicologia, psicopedagogas, enfim, elas sempre estão me apoiando lá no meu canal, sempre mandando mensagens, e nas bienais e nas feiras de livros, aí nos encontros, sempre a galera tem me colocado para cima e gostam muito dos meus livros. Então fica uma palavra aqui de gratidão, de reconhecimento a todos os profissionais como você que... Olha, já estão me pedindo uma live de cada livro, gente. Ah, legal. Não sou eu quem leva o livro, são vocês. Ó, é bacana esse livro. Então, eu acho que gratidão é uma coisa... Para você não ficar ansioso, você precisa lidar bem com a gratidão. E eu quero agradecer muito vocês, profissionais de psicologia, que me ajudam e me abençoam tanto. Suas cantigas, onde acha? No site da Gabi, editorapedaletra.com.br. Coração, muito sucesso para você. Obrigada, obrigada. Olha, foi incrível. Eu tô me sentindo honrada, tô muito feliz com a sua participação, de você aceitar meu convite, de verdade, eu tô muito feliz. E foi um presente essa live. Foi incrível. Acho que você é um artista muito completo, assim.